Senhor vereador, senhora convidada, a todas as pessoas que estão nos assistindo, vamos dar início à reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu anuncio aqui a presença do vereador Bola, da nossa convidada Jevlin, havendo o número legal. Eu declaro aberta a reunião às... Que horas são? São 16 e 25. 16, 24 e 30. Às 16 e 24. E 24. Eu nomeio como secretário para a reunião o vereador Bola, que irá fazer a leitura da última ata. Por favor, senhor Bola. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ata da 5ª reunião ordinária da Comissão Legislativa Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Aos 21 dias do mês de março de 2017, reuniu-se a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência na Sala das Comissões da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Presentes o presidente da comissão, vereador Lucas Wilson Gotardo, vereador membro Aldemar Pereira e ausente justificadamente o vereador Eliseu Pereira. O senhor presidente declarou aberta a reunião às 16 horas e 22 minutos. Foi nomeado como secretário para a reunião o vereador Aldemar Pereira. A ata da reunião ordinária anterior foi lida pelo vereador secretário. Após a leitura, a ata foi considerada aprovada. A seguir, durante a ordem do dia, os senhores vereadores debateram com o convidado, senhor Darcy Catani Júnior, ex-vice-presidente da Associação de Amor para Down e ex-presidente da Federação Catarinense das Associações de Síndrome de Down, FECADES. Em seguida, o senhor presidente passou a palavra ao convidado para explanar sobre o seu trabalho nas instituições voltadas ao apoio aos portadores da Síndrome de Down. O convidado falou também sobre a importância da comemoração do Dia Internacional da Síndrome de Down, no dia 21 de março. Na sequência, o senhor Darcy realizou a leitura de um texto sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, elaborado por Guilherme Catani. O vereador Aldemar Pereira questionou o convidado sobre como é a reação de uma família ao receber a notícia de que o filho é portador da Síndrome de Down. O vereador Aldemar Pereira manifestou seu pedido ao prefeito para que conceda transporte público para outros estados, para tratamentos médicos e consultas. A seguir, os vereadores agradeceram a presença do convidado e colocaram a comissão das entidades que trabalham com pessoa com deficiência, colocaram à disposição das entidades que trabalham com pessoa com deficiência. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião às 16 horas e 53 minutos e mandou lavrar a presente ata que, depois de lida e submetida à comissão, será assinada por todos os membros presentes. Sala das Comissões, 21 de março de 2017. Lucas Wilson Gotardo, presidente. Aldemar Pereira, membro e secretário. O senhor gostaria de fazer alguma retificação? Não, está de acordo, é isso mesmo. Então, não havendo pedido de impugnação nem retificação, declaro a ata aprovada. Como não tem nenhum projeto de lei hoje, eu tomei liberdade de convidar a nossa amiga Jevlin, que é do ICED. Jevlin, para tu entender um pouco a dinâmica aqui da comissão, nós, os 3 vereadores que estão presentes nessa comissão, a gente está convidando algumas pessoas de entidades diferentes, justamente para debater alguns temas, saber da realidade e como nós, vereadores, podemos contribuir. Desde que a gente começou os trabalhos aqui, montamos uma parceria entre os vereadores para que os 3 fossem a fundo nesse tema, fizessem pesquisa, conversasse com as pessoas, entendesse essa realidade e buscasse a solução de fato para solucionar alguns problemas. Então hoje você é a nossa convidada, muito bem-vinda, obrigado pela sua presença, e gostaríamos aqui de ouvir você, como é que tem sido a realidade nos últimos anos com essa questão de acessibilidade, da inclusão do cadeirante aqui no município, desde a questão esportiva, no dia a dia, e como nós vereadores aqui podemos contribuir, através de projetos de lei ou de políticas públicas. Então, eu passo a palavra a você, não sei se o Bola também quer fazer alguma consideração inicial. Só boa tarde ao senhor presidente, a Jevlin, sempre bem-vinda nessa casa, tem vindo bastante, Jevlin? Certeza. Tem demonstrado aí uma verdadeira representante das pessoas com deficiência em Balneário Camboriú. E acho que o presidente fez um convite para a pessoa certa. Parabéns e sucesso na sua apresentação. Obrigada. Então, eu
acho que é legal até eu contar um pouquinho da minha história, né? Para ilustrar como a gente está aqui hoje, né? Só, desculpa interromper, a reunião ela tem 30 minutos de duração, assim? mas pode tocar o barco. Então, hoje eu estou militante da causa para pessoa com deficiência, tem que ficar com a câmera. Não, pode. E hoje eu sou presidente do ICED, o Instituto Catarinense de Esportes para Deficientes, que é localizado ali na Rua Paraguai, número 440. Nós estamos em parceria com a ASAPREV, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Balneário Camboriú, onde nos cederam a sede para a gente utilizar de forma compartilhada. Eu fiquei cadeirante devido a um acidente de trânsito no ano de 2000 e desde então eu dependo de uma cadeira de rodas para me locomover. Nós, enquanto militantes da causa, passamos diariamente pelas situações de falta de acessibilidade, né, questão de mobilidade urbana e até mesmo inclusão dentro de secretarias do próprio governo. Então, diariamente a gente vem aí, não criticando, mas cobrando do poder público, né, ações, porque a gente tem uma dificuldade imensa ao nosso segmento de inclusão em Balneário Camboriú. A gente tem algumas ações de associações, né, a citar algumas, né, uma Litoral, a FADEF, Amor para Down, a PAI e outras instituições do segmento da pessoa com deficiência no município que tanto batalham pela inclusão. Mas hoje a gente sente falta do poder público, da própria Secretaria da Inclusão, né, de ações direcionadas para o público da pessoa com deficiência na nossa cidade. Com relação à acessibilidade, a gente tem diferentes situações que precisam ser revistas, né? Até eu fiquei contente que teve uma publicação no Página 3, que falou que o plano diretor vai voltar a ser discutido, né? Então, eu acho que assim, na parte que condiz com mobilidade urbana, a gente tem que estar fazendo uma discussão mais aprofundada, porque existem obras que foram feitas no município totalmente fora das normas internacionais e normas brasileiras de acessibilidade e que precisam ser revistas e executadas da forma correta, até mesmo para não onerar os cofres públicos, né? Com uma execução inadequada. Então é a nossa luta diária, né, que a gente batalha aí enquanto até militante, né, mas também hoje representando uma associação. Tocasse num ponto muito importante, vereador Bola. Precisamos dar uma atenção nesse tema dentro da discussão do plano diretor. Sabe, isso tem que ter essa discussão, tem que ser levado, a gente precisa chamar todas essas entidades relacionado ao tema da pessoa com deficiência para a gente poder discutir isso junto e fazer até tu me mostrou aquele projeto da calçada perfeita, né, que tem todos os ângulos certinho e tal. Isso tem que ser levado, sabe, ao pé da risca mesmo, porque até recentemente bati uma foto de uma calçada, né, onde era complicado um cadeirante passar ali, né? E a gente tem que, não tem como para a pessoa que utiliza de uma cadeira de roda já é complicado andar pelas vias normais mesmo estando, né, em boas condições, né? Então fica mais complicado ainda quando ela está depredada, né? Então nós temos sim que lutar por essa discussão dentro do plano diretor, levar até as pessoas responsáveis e nós, por fazer parte dessa comissão, temos que pedir sim que se olhe com isso com muito carinho, né? Eu tenho uma outra pergunta referente a essa questão com o esporte para o cadeirante. Tem tido essa inclusão nesse meio? A FADEF ela tem realizado alguns trabalhos também, né, referente ao esporte. Não sei se tem esse conhecimento ou não. Como é que é essa rotina do Bem, a FADEF ela é a associação mais antiga na cidade que faz o trabalho, né, destinado ao esporte para pessoas com deficiência. Hoje nós também estamos fazendo, né, o esporte como uma ferramenta de inclusão social. Então a gente tem tido aí a parceria junto à Fundação Municipal de Esportes, né, eles cederam o espaço para nós lá na pista de atletismo na Rua Libéria, onde a gente vem fazendo os treinamentos ali do atletismo. Mas a gente também, aquela questão de acessibilidade também, a gente bate na mesma tecla quando a gente vai para a área do esporte.
porque a gente precisa fazer adaptações necessárias para a prática também. Então, hoje lá, eu estou com uma solicitação até interna nossa para a Secretaria de Obras, para estar adequando o espaço para a gente fixar os materiais nossos, né, para poder estar executando os treinos, né. E também as parcerias, até usando, né, da palavra, agradecer até o Colégio Médici e o Antônio Lúcio, que cederam os espaços para a gente fazer os nossos treinamentos, né? Show. Mas a Fundação tem nos apoiado da forma como eles conseguem, né? A gente tem dificuldade, sim, né, de questão até de materiais, mas é aquela situação, a gente depende de licitação, então as coisas demoram um pouquinho. Sim. Essas solicitações você já entregou em mãos já para o Tatá ou para algum responsável ali da Eles Secretaria de Obras? estiveram lá fazendo a visita, Ah, perfeito. e daí eles fizeram há cerca de uns 10 dias, né? Daí nós estamos aguardando a Não. adequação. Não lhe pergunto, porque senão eu mesmo iria entregar em mãos lá para o pessoal e iria junto contigo ali para a gente poder dar uma... Porque teoricamente é um espaço que, se adaptado, a gente pode fazer os treinamentos em todas as associações, né? E até mesmo colabora com o convencional, porque é um espaço que teoricamente é morto lá na Rua Libéria, né? Então a gente tenta de forma adequada. Sobre a questão de inclusão social, né, tem algumas políticas públicas que no seu ponto de vista assim, seria de imediato a gente implementar, aplicar, tá levando para o secretário ou tá levando até o nosso prefeito, algumas pessoas para que as pessoas tomem conhecimento disso, alguma coisa que nós vereadores aqui podemos levar até lá essa demanda? Acho que assim, a questão da mobilidade urbana é algo que a gente pode discutir, mas tem que ser discutido de forma ampla, né? A indicação, vamos dizer assim, que até eu coloquei no plano de governo do prefeito, foi a criação de um plano de carreira para servidores com deficiência. Então, tipo, não é pensado também que possa ter dentro do quadro de servidores da prefeitura esse público, né? Então, a gente tem uma grande dificuldade de inserção no mercado de trabalho. E se isso partir até mesmo da Secretaria da Inclusão ali com o pessoal do CIMI, pode dar um direcionamento bem bacana. O secretário Castanheira comentou comigo uns tempos atrás, até ele veio aqui na Câmara de Vereadores e tocou nesse assunto, que ele estava desenvolvendo um projeto, né, com pessoas cadeirantes para estar auxiliando a Secretaria de Segurança no monitoramento de câmeras, né? E não sei se ele chegou a conversar contigo, se ele tinha conhecimento sobre esse tema, e até achei bastante interessante, assim, sabe? Porque como tem, né, hoje nós temos algumas câmeras aqui na cidade, a cidade está passando por esse momento de monitoramento, por que não chamar as pessoas para estar auxiliando, cuidando da nossa cidade, né? Até gostaria de pedir a sua opinião, o que tu acha disso, se seria uma ideia... Eu queria até, antes... Por favor, voltando ao assunto anterior, que você falou inicial ali, desculpe, presidente. Não, fica tranquilo. A Lei 10.257, ela é de 2001. Né? Essa lei é a lei que criou o Estatuto da Cidade. Com o Estatuto da Cidade, deu a previsão de até 5 anos os municípios obrigatoriamente teriam que ter o plano diretor aprovado. Lei 10.000 o quê? 257 de 2001. O estatuto que criou é a lei do Estatuto da Cidade. Aí criou que tem que ter um plano diretor. O nosso, por coincidência, eu estava de prefeito em fevereiro de 2008, dia 18 de fevereiro de 2008, eu sancionei a lei aprovada aqui na Câmara de Vereadores, que é a lei do plano diretor. A nova, que em 5 anos teria que ser feita uma revisão, ou seja, a partir de 18 de fevereiro de 2013. Então ela está em discussão até hoje. E nós temos aqui um equívoco, né, que assim, mudou o prefeito, não presta o que o ex-prefeito viu né, que foram 3 anos de audiências públicas, o que for decidido em audiência pública, não, mas agora vamos ter coisas mais sérias. Então nós temos que fazer um procedimento, até eu entendo, do plano diretor, mas isso é uma outra discussão que não tem nada a ver aqui, mas eu acho que tem que valer o que foi discutido pela sociedade nos últimos 3 anos em audiência pública, e não foram poucas, foram muitas. Né? Talvez alguma adaptação, mas tem que ser uma revisão rápida. E na mobilidade urbana, que veio com a criação do plano da Lei 10.257,
Em 2006, se eu não me engano, eu consegui os primeiros 5 milhões do governo federal, do Ministério das Cidades, para Balneário Camboriú. Então, foi quando surgiu, que todo mundo ficou feliz, aquelas rampinhas de subir e descer cadeira de roda nas calçadas, que não tinha, antes era só meio fio. Aí foi feito várias sinalizações, o piso podátil foi a primeira vez que implantou em Balneário Camboriú, né? Então, é realmente muito importante. O Ricardão do Estaleiro, lá, o Ricardo Lopnoff, o sogro do nosso presidente, do Roberto Souza Júnior, ele me colocou como prefeito em exercício numa reunião com o Ronaldo Benedetti, que era secretário de Estado da Segurança Pública. Ali nós conseguimos as primeiras câmeras de segurança para a cidade de Balneário Camboriú, para a Polícia Militar ficar no comando lá para controlar. E naquele momento, a minha chefe de gabinete como vice-prefeito era a Renata, que era uma cadeirante. Então ela pediu e nós colocamos. Seria a central de monitoramento somente com deficientes, somente com cadeirantes. Só com cadeirantes. Isso já nas primeiras câmeras de segurança. E até hoje não foi implantado. Então eu acho assim, é uma luta, Javelin, que o presidente te abriu com essa pergunta agora. Eu fui lá, voltei no plano diretor, voltei na acessibilidade, né? E chegando agora na Câmara de Segurança. A Câmara de Segurança, ela já, quando nós conseguimos as primeiras com o secretário de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, Ronaldo Benedetti, que é deputado federal hoje, foram justamente câmeras de segurança, que se eu não me engano, 38 câmeras de segurança, mas quem ia controlá-las no projeto seriam cadeirantes num convênio com a Prefeitura de Balneário Camboriú, com a Polícia Militar. Então, todo o convênio nunca saiu, nunca houve um acordo, a lei nunca permitiu 100% o que a gente queria, então nós podemos aí estar criando essa possibilidade agora também. Então, eu acho que, eu não sei, o Lucas, né, o vereador Lucas Gotardo perguntou para você o que você acha, então eu vou te devolver a palavra, né? Pode responder. Não, tudo bem. Eu vou responder de trás para frente, porque vou voltar no plano diretor depois. Com relação a essa situação de proporcionar ao público com deficiência, eu acho que a gente não poderia colocar especificamente somente cadeirantes, porque a gente tem pessoas com deficiência que são amputados, né? Tem um tipo de locomoção, não quer dizer a cadeira de rodas, mas que também poderiam estar sendo inclusos, né, nesse sistema, né? Acho muito válido, porque teoricamente é uma via de acesso ao emprego, né, que hoje a gente tem um déficit bem grande na nossa cidade, mas eu acho que a gente tinha que desvincular a questão de, até abrindo uma brecha, né, ali na questão, está falando da segurança, então ficaria atrás de um sistema monitorando. Só que hoje a gente direciona a pessoa com deficiência para atividade administrativa, que a gente tem que desmistificar isso um pouco, porque tem pessoas com deficiência tão capacitadas nas diferentes áreas. Tem advogado, tem, né, médico, psicólogo, e tem pessoas, citar um caso, tem uma moça muito competente trabalhando na Secretaria da Pessoa Idosa. Ela é assistente social lá, tem deficiência, né? Então, ela faz atividades externas, Dr. né? Volney é médico? Isso. Não é considerado um dos melhores médicos da região? Com certeza. É cadeirante. Mas que eu queria só assim podia que a gente... convidar ele uma hora dessa para vir aqui. Podemos convidar. A gente- Não conheço ele ainda. Um baita Cidadão. com Doutor certeza. Volney. Dr. Volney e Ayrton Rocha. É honrado. Então, assim, a gente é válido, né? É uma nova forma de empregabilidade, só que a gente tem que desmistificar isso, que os deficientes são responsáveis somente para atividades administrativas ou algo que não cogite algo além dele, né? Não que o sistema de segurança não seja algo nesse sentido. Voltando ao plano diretor, queria deixar claro assim que eu não estou criticando todo o que foi feito durante todos os anos de debate com a sociedade. Eu só falei que assim, possam ter faltado alguma coisa na discussão de mobilidade urbana. Por que eu estou entrando nesse quesito? Você falou da questão das guias, do piso podotátil. Agora, se eu for debater à risca isso, eu vou falar assim, não, foi implantado, mas de forma errada. Porque uma guia, ela tem que ter uma angulação X. E essa angulação X não é o que a gente encontra nas ruas. Em 2012, eu entrei em contato era o secretário Elton Garcia, na época, e eu falei, secretário, a gente tem diversas
rampas irregulares na cidade, e em torno de toda a avenida do estado, da Casas da Água para cima, a gente seria implantado travessias elevadas ali. E eles fizeram como se fosse uma guia com um reboco de asfalto, né? Então, e persiste até hoje. Passaram-se 5 anos e aquilo lá ainda está lá. Se for em frente a um ponto específico, lá na Balarote, em frente à Balarote, a gente tem aquela foto que eu lhe mostrei. Um meio-fio imenso com um podotátil direcionando o cego a caminhar, ele vai tropeçar, vai cair, vai se machucar. Isso não é só ali, tem vários locais da cidade que tu olha, tá... A lombada na frente da Casa Econômica da 4ª Avenida. Que não uma vergonha. Uma vergonha. Então, assim... brigando para arrumar aquilo as lá. guias de frente pro poste na reta, dizendo, não, vai reto. Aí tá ali, tem um poste no meio, sabe? Pô, é complicado, né? A Praça da Bíblia, o piso podotátil, ele pega o design da calçada, não tem que pegar o design, ele tem que ser funcional, ele tem que ser uma linha reta ou algo funcional para o deficiente visual. A praça do podotátil, especificamente, tem vários pontos na cidade que são altamente perigosos. Tá, no serviço de engenharia do trânsito de Balneário Camboriú, falta um deficiente especializado nisso. Eu acho que não é só... Especializado é aquele que usa direto e sabe a regra dos seus direitos, né? Mas a questão também não é só a pessoa, de repente, trabalhar num setor desse, que eu acho que seria muito interessante... Para fiscalizar a execução de obra. Só que, pior ainda, é a pessoa que é capacitada para tal e não consegue exercer isso. Aí eu vou te dar um outro exemplo. Calçada, vamos voltar na calçada do piso podotátil. É diferente a calçada desse podotátil, numa calçada comum, do que numa travessia elevada, que foi aquela situação que eu comentei contigo. 70 quilos, 100 quilos é diferente do que uma tonelada. Se for na esquina da Alvin Bauer, tanto na 4ª Avenida como na Avenida Brasil, todo o podotátil está rachado, está quebrado, está com remendo com asfalto. Então, o pessoal da própria prefeitura coloca materiais em locais totalmente diferentes e o material é igual. Então, isso onera os cofres públicos, né? Que aí vai ter que ser refeito. Assim, e, assim, a gente batalha e briga, não é para criticar o poder público, e sim para, de alguma forma, tentar colaborar, né? Nós mesmos que estamos dentro do poder público, a gente reclama, nunca quer destruir a imagem de alguém. Né? Eu me lembro que vice-prefeito eu reclamava, vereador do governo, defensor do governo, líder do governo, eu reclamava. Então, reclamar, eu falei lombada na frente da Caixa Econômica da 4ª Avenida, na realidade é uma travessia elevada. Travessia elevada. Mas você não consegue passar. Parece um cadeirante ali, parece aqueles caminhão andando na Transamazônica no meio da lama, né? Uma roda faz assim, outra faz assim. Passei ali. Horrível. Horrível. Né? A gente pede, dá o toque. Não faz, vai para cima, né? Aí um outro ponto que eu queria até abordar aqui é a questão das vagas destinadas ao público da pessoa com deficiência e os idosos. As vagas de estacionamento. Teve um flagrante teu, né? Eu tenho uma foto de um carro da prefeitura numa vaga dessa. Na hora que a Jevelyn estava gravando o vídeo, vem um carro e estaciona na frente dela, cara, sabe? E tem outro problema também que na hora de descer do carro tem um canteiro de flor do lado. Aí não tem como tirar a cadeira para botar do lado, né? Por causa que o canteiro atrapalha. Os ônibus. Tem que estacionar mais à frente. Na extensão da 4ª Avenida, tem, eu fui na Cred Foz ali, né? Aí eu fui, vou estacionar o carro aqui. Quando eu abri a porta, eu dei do lado pro canteiro, porque eu sou condutora do veículo. Então eu dependo de um espaço maior para eu tirar minha cadeira de roda, montá-la e sair. O canteiro, o espaço que tem para eu montar a cadeira é mais ou menos isso. Então a gente precisa, pela legislação, isso diz na NBR 9050, 120 a 150. E o meio-fio, a parada do cadeirante. Nós temos ônibus adaptados para cadeirante, certo? Só que não consegue abrir a porta e descer a cadeira. Tem que pegar a cadeira e jogar para fora do ônibus. E sem contar que... Falta de respeito, tem que ir para cima disso também, tá? Alguns anos atrás, o promotor, o doutor, né, o Rosan, ele fez um TAC com a Expressu para adequação dos ônibus. Porque também, assim, é aquela situação que eu volto lá na rampa, tem a rampa, mas ela não é funcional, ela não é de acordo com a legislação. Aí a mesma coisa os ônibus. Tem o elevador, mas os elevadores não passam por manutenção. Se eu for rodar hoje com qualquer um de vocês na rua, eu não vou conseguir pegar ônibus.
Por quê? Porque o ônibus ele não tem manutenção. A empresa não dá manutenção. Então, O ônibus não funciona normalmente. obrigado pela dica. Não funciona Não manualmente. funciona normalmente, porque o que acontece, principalmente o da Praiana, que acaba adentrando em Camboriú, e né, tem partes ali em Camboriú que é a parte rural, né, acaba entrando terra e tudo mais, e quando está montando o elevador para virar a rampa, aquilo não funciona, porque eles não dão manutenção adequada. Eu já fiquei, hoje eu uso o carro, mas eu já fiquei mais de 4 horas no ponto de ônibus, esperando o ônibus. E sem contar que tem pontos de ônibus novos, que se dizem acessíveis para a gente não consegue ir no entroncamento ali da Avenida do Estado com a Terceira Avenida e a Avenida Central, bem ali aquele pontinho ali, ó, ali num dia de chuva o cadeirante não fica no ponto de ônibus, mal consegue subir. E aquilo ali é um ponto de ônibus teoricamente novo, né? Então tem várias questões na cidade situações. assim. Isso aí nós temos que mapear tudo, né? Até já tinha me comprometido contigo que eu iria dar uma volta contigo pela cidade para mapear, fazer essas indicações, e a gente tem que sim que levantar esses pontos que tem um problema desse e levar até o executivo para solucionar. Se nós queremos uma sociedade mais inclusiva, uma cidade moderna, onde as pessoas consigam transitar de um lado para o outro sem ter nenhum tipo de problema, a gente precisa sim fazer com que esse tipo de política pública se realize, que essas calçadas estejam num padrão, que seja naquele ângulo certo, né? E não adianta, a gente sempre tem que provocar essa discussão para mostrar para a sociedade que existe esse problema. Como tu pegou ali no flagrante, um carro de um cidadão que estacionou na vaga de cadeirante, isso não pode, não pode. Funcionário da prefeitura. Não, teve uma situação com o funcionário da prefeitura e teve outro que era um carro descaracterizado, né? Então, as pessoas têm que ter o bom senso. É vaga para idoso, é vaga para idoso. É vaga para cadeirante, para pessoa com deficiência, é vaga para pessoa com deficiência. Não tem que botar o teu carro lá. Mas é 5 minutinhos. Não importa, cara. Não pode, cara. A lei é clara, a regra é clara e tem que ser cumprido. Outra coisa que eu estou estudando aqui em Balneário, já que falou em estudo, só para saber. Dividir onde pode parar a moto e onde não pode. Porque hoje uma moto põe bem no meio de uma vaga de um carro. A moto às vezes coloca em cima da linha tracejada da vaga da pessoa com deficiência. É isso mesmo que eu estou falando. E essa linha, na realidade, é para o condutor do veículo, montar a sua cadeira de roda, ter um espaço a mais. Aí, enfatizando que ficou meio perdido que eu estava concluindo, que é a questão da vaga, das vagas, que às vezes a gente liga para o 153 e solicita que venha até o local para guinchar o carro ou notificar o veículo, né? E chega de eles irem no local e não notificar e não multar o veículo porque a vaga não está sinalizada no chão. O Código Nacional do Trânsito fala que é a placa e o chão pintado. Qualquer sinalização de trânsito tem que ter duas, tem que ter o início e o fim. E tem que ter duas marcações. Então se não tiver... a cidade... Aí foi deixado de autuar por não ter a marca por no não chão. ter a marca no chão. Né? Então é uma situação que é corriqueira isso, né? E eu acho que é legal também abordar a questão de até mesmo um acesso à saúde para nós, né? Então, assim, eu falo que a acessibilidade também é na área da saúde, né? A gente às vezes tem dificuldade de consulta com especialistas, né? Que demoram um determinado tempo e às vezes a gente faz um tratamento contínuo. Eu, por exemplo, eu uso medicamentos que são contínuos e eu preciso consultar de 3 em 3 meses na rede com um neurologista, mesmo ortopedista, e eu não consigo hoje, pela rede, conseguir marcar uma consulta de 3 em 3 meses. Né? Então, este ano está difícil ainda? Ainda está. Eu tive a minha última consulta em dezembro, entendeu? Mas é uma situação que, assim, eu acho que deveria se criar até uma sugestão dentro um projeto de lei, alguma situação que possa priorizar, né, vamos supor, de idosos, de pessoas com deficiência que fazem tratamento contínuo. Tipo, a questão da deficiência não vai mudar, né? Então a pessoa tem que ter acesso, né? Porque às vezes demora um exame que é necessário, alguma situação específica. Deixa eu só anotar aqui para... Deu o nosso horário? Bom, como
a nossa comissão ela infelizmente, tem um tempo só de 30 minutos, né? Eu vou ter que encerrar a reunião, mas, Jevelin, gostaria muito mesmo de agradecer a tua presença, tá? Obrigado, tu é sempre bem-vinda aqui nessa casa, nos nossos gabinetes. O que precisar, nós vamos estar à disposição. Eu já falei isso para ti ali fora, né? E reafirmo aqui, eu vou comprar essa briga contigo e nós vamos sim buscar essas soluções para ter uma sociedade mais inclusiva e não exclusiva, né? Como mesmo tu comentou ali, a gente precisa lutar por esse tipo de causa e a gente tá junto nessa, né? E posso também falar pelo vereador Bola que nós vamos sim buscar essas soluções e vamos cobrar de quem tem que ser cobrado. E, vereador Bola, gostaria de fazer alguma consideração final? Não, assim, só falou do ônibus, né? Eu me lembro também que quando vice-prefeito consegui na época, o senador Paulinho Bornhaus, um ônibus adaptado para pai. Veio 96 mil reais na época, era o valor do ônibus, né? Uhum. Espero que eles tenham feito manutenção e que o ônibus ainda existe. Obrigado, Jeff. Obrigado, presidente. Não é nada. Obrigado mesmo, tá? Agradeço a todos que estão nos assistindo e qualquer coisa, nós vereadores estamos aqui para atender todos vocês, né? Não havendo mais nada a tratar, declaro a reunião encerrada às... Que horas são? 15 horas e 55 minutos. 15 horas... Não, 15? 16. 16 horas e 56 minutos. Uma boa tarde a todos. Obrigado.